Então, na manutenção planejada, nós temos dois tipos de manutenção: o que nós planejamos e o que nós não planejamos. Qual é a grande vantagem dessa etiqueta? Que agora eu vou trabalhar na anomalia na prioridade B, C e também A, fazendo o planejamento. Porque o meu veículo, na maioria das vezes, não quebrou, ele só apresentou anomalia. Eu ainda tenho tempo. Então, as atividades planejadas são preventiva, pós-quebra e preditiva. Qual é o maior problema com a operação? Que não está planejado. Porque vem no pior momento, no momento que você mais precisa e às vezes vem uma quantidade maior que a equipe pode atender. E aí gera fila, gera hora extra. E com isso, como é que algumas empresas resolvem ter uma frota maior do que ela precisa? Boa parte das frotas são constituídas se a gente fazer um dimensionamento da capacidade de produção, da capacidade de manter. Nós temos que ter na nossa conta quantas horas nós vamos dedicar para planejar, quantas horas eu quero operar. Eu tenho que fazer um planejamento. Então a questão frota, gente, é muito empírica. Você vai comprando os equipamentos em função da demanda. Você termina tendo equipamento a mais do que você precisa, que às vezes você está dimensionando isso por uma falta de capacidade da sua oficina em atender. Você está com a manutenção ruim, pouco produtiva, então como é que você faz? Está faltando veículo, na realidade não está, você está quebrando muito, sua oficina é lenta, sua metodologia de revisão é uma coisa arcaica. Então é preciso a gente rever todo esse processo. Manutenção planejada, ela desenvolve atividades que melhoram o equipamento e a capacidade de manutenção. A preventiva é uma manutenção baseada em dados estatísticos. A pós-quebra é aquela que ocorre após a quebra do veículo. A preventiva é baseada em parâmetros. E aí eu preciso ter um bom sistema de indicador, medição, aparelhos para fazer isso aí. Aqui está um formulário de alguns itens que nós trabalhamos na preventiva. Por exemplo, compressão do motor. Nós não fazemos compressão do motor quando o veículo tem problema. Não, nós já começamos a fazer essa compressão. E isso só vale a pena em veículo diesel. Em veículo pequeno não vale a pena. Porque os motores dos veículos conseguem ter uma vida muito longa, desde que usado dentro do padrão. Então observa aqui, isso é um trator. Esse trator, ele, ao ser adquirido, foi colocado na ficha dele a compressão de 26 kg. Após ele rodar 400 km, 400 horas, ele veio para a preventiva e foi verificada a compressão. Então vocês observem que não houve desgaste da compressão. Apenas se observou o consumo de óleo lubrificante em relação ao óleo diesel, na ordem de 0,7. O limite para isso, máximo, é 1%. A compressão mínima para esse motor aqui é 19 kg. O filtro de ar deveria ser trocado quando ele atingisse 400 milímetros de coluna d'água. E a temperatura do motor deveria girar de 80 e 90 graus. Esses seriam os padrões para esse veículo. Então, ao longo da utilização dele, quando esse trator atingiu 1.627 horas, foi feita uma revisão de 400 horas e percebeu que o motor já tinha perdido 1 kg de compressão. Se eu colocar 1 kg de compressão a cada 1.600 horas, e meu limite é 19,
esse motor deveria durar em torno de 11.000 horas, que é muito pouco para o motor do trator. Isso, se esse desgaste não se acelerasse. Então, o controle de manutenção, após as verificações dos mecânicos, percebeu que havia algo errado. Então, falou com o carregado da oficina e pediu que ele verificasse, porque em tão pouco tempo esse motor perdeu 1 kg de compressão. Então, ele observou que o filtro de ar, que vinha aumentando a sua restrição, quando chegou de 1.222 horas trabalhadas para 1.627, o filtro, ao invés de aumentar a sua área de restrição, o filtro voltou a ficar limpo. O filtro não fica limpo. O filtro, na medida que vai sujando, vai aumentando a restrição. Então, você observou que havia um problema. E o problema estaria na filtragem do sistema de admissão. O filtro foi retirado, percebeu-se que esse filtro estava rasgado. O veículo funcionaria assim, sem problema, por pouco tempo. Então, o que é que foi feito? O motor não foi aberto, porque estava dentro dos limites, e simplesmente foi substituído o filtro. E ao fazer o método dos porquês, se percebeu que o problema era um filtro de marca original, mas que foi pirateado. Alguém pegou uma marca lá na frente da mão, vendeu como sendo dessa marca, só que o papel não tinha a porosidade e a resistência do filtro original.